Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre os fundamentos e aplicações da inteligência artificial no cotidiano. Vamos falar um pouquinho como está transformando a nossa vida, na saúde, na educação e como a gente pode usar a IA de maneira consciente e ética. Vocês podem até não ter percebido, mas a inteligência artificial já está presente nas nossas vidas já há mais de 10 anos. Na Siri, Alexa, no Google Assistente, né? São ferramentas de inteligência artificial que usam redes neurais treinadas com milhares de horas de áudio para transformar a nossa voz em comandos precisos. Quando a gente fala, então, Ei Siri, né, no iPhone, por exemplo, ele aprende, né, por meio de reconhecimento de padrões de voz. Também temos a Netflix, o Spotify, que analisa nosso padrão de comportamento, ou seja, ele analisa o que a gente assistiu antes ou ouviu antes para sugerir conteúdos que combinam perfeitamente com nossos gostos. Claro que nem sempre acerta, mas a inteligência artificial é usada, então, para customizar. Então, muitas vezes isso é passado despercebido, então a inteligência artificial já está presente muito antes da OpenAI ter lançado ali o ChatGPT no dia 30 de novembro de 2022. Na área de saúde, nós podemos ter diagnóstico médico um pouco mais avançado, porque a IA permite detecção de câncer com precisão comparável ou superior a médicos humanos. Então, tudo isso aí pode ajudar no tratamento do câncer. No ensino personalizado, a Khan Academy, por exemplo, lançou o Camingo, que atua como um tutor inteligente, estimulando o raciocínio crítico sem entregar respostas prontas, adaptando-se ao ritmo de cada estudante. Então, existe forma de você usar a IA por meio de plataformas especializadas que pode contribuir para que o aluno aprenda mais. A própria OpenAI e o Gemini criaram também um módulo de estudo, onde você pode usá-los como tutores especializados na área de conhecimento que você desejar. Estamos aqui apresentando alguns aplicativos no nosso curso de inteligência artificial aqui no Campus São José. Um deles é Como Eu Aprendo Melhor. Nesse aplicativo, nós inserimos ali diversos estilos de aprendizagem dos estudantes e dividimos esses estilos em quatro possibilidades. Os professores podem usar a inteligência artificial para detectar rapidamente o estilo de aprendizagem e pode criar conteúdos específicos para cada grupo. Eu sei que para uma turma de 30 estudantes é impossível um professor, impossível não, é muito difícil um professor criar 30 tipos de aula diferente. Eu falo que não é impossível porque eu tenho irmãs pedagogas e que passava muitas vezes o final de semana todo personalizando conteúdos para cada estudante. Então isso acontece no ensino fundamental. Mas imaginemos que isso seja muito difícil para o professor aí que tem às vezes 30, 40 horas de aula por semana. Então a IA ela permite com muita agilidade converter um conteúdo no estilo de aprendizagem diferente. Então você pode, por exemplo, criar 4 tipos de conteúdos usando o mesmo tempo que você usaria para criar o conteúdo geral. A IA também não substitui educadores, mas amplifica a capacidade de se adaptar às aulas e à necessidade específica de cada turma. Então isso é importante entender que dar aula para uma turma de ProEja é diferente da aula para engenharia, para um curso técnico integrado. Nós sabemos isso aqui no IFES, que é muito óbvio isso, mas a gente pode preparar o conteúdo já conhecendo a especificidade de cada tipo de público, né? E temos uma aplicação aí que é o Educação com IA, né? Que é onde o professor pode usar a própria inteligência artificial para aprender sobre inteligência artificial, fazendo perguntas do seu dia a dia para obter respostas que podem contribuir para o seu letramento em inteligência artificial. Algumas preocupações. A gente tem preocupação com a autonomia cognitiva, que é a dependência excessiva da IA, que pode enfraquecer habilidades como pensamento crítico e resolução de problemas. A questão da privacidade e segurança, né? A gente não tem certeza ainda como é que esses dados são utilizados para treinamento de modelos. A substituição profissional. Tem realmente risco de automação de algumas profissões e impacto no mercado de trabalho. Então, é provável que algumas profissões possam ser prejudicadas, né? Por exemplo, a profissão de designer, à medida que você tem ali o Midjourney, talvez uma agência de publicidade, ao invés de ter 10 publicitários, 10 designers, talvez precise somente 5, né, que saibam usar a inteligência artificial. Né? Eu não acredito na substituição completa, mas acredito que haverá uma mudança no mercado de trabalho decorrente, obviamente,
das funcionalidades apresentadas pela IA. A desigualdade social é o seguinte, tem muita gente que não tem acesso ainda à tecnologia, à internet de alta velocidade, e isso tudo vai levando a um distanciamento entre as pessoas que usam inteligência artificial e as que não usam, né? Isso pode ainda contribuir para amplificar as diferenças regionais, inclusive. O problema do viés algoritmo, é importante dizer que a IA ela aprende com dados, e se esses dados forem enviesados, os resultados também serão. Significa que os estereótipos sociais podem ser reforçados. Um exemplo, se eu pedir para uma IA produzir uma imagem de uma pessoa inteligente trabalhando com tecnologia, normalmente a IA vai trazer homens brancos em escritórios modernos, representando padrões nos dados dos treinamentos. Significa que ele vai ter pouca diversidade. Normalmente vai ter jovens bonitos, homens e mulheres bonitas muitas vezes. Mas ele não vai trazer uma pessoa da faixa etária de 50, 60 anos, não vai trazer negros, raramente fará isso. Por quê? Porque ele foi treinado com um banco de dados que tem sim uma quantidade maior de pessoas nessas posições, pelo estereótipo. Então, como é que a gente corrige isso? A gente usa aí o GPT, rei do prompt, que ajuda a criar prompts mais precisos, né, e evitar estereótipos e gerar resultados mais inclusivos. É importante saber disso. Como funciona o GPT? O GPT ele foi pré-treinado com milhões de textos, livros, artigos, conteúdo na internet, aprendendo padrões de linguagem antes de ser disponibilizado. Então ele tem um modelo, como fala, pré-treinado, que ele foi, antes de ser liberado, pessoas, seres humanos, fizeram a validação das respostas, para ir eliminando respostas absurdas até que ela pudesse dar respostas mais assertivas. Então, houve um processo de treinamento anterior. A arquitetura Transformer, ela é explicada num artigo chamado Attention is All You Need, ou seja, a tecnologia que analisa todas as palavras simultaneamente e decide quais merecem mais atenção. Significa que a IA ela não sabe o que vai responder, ela não tem consciência, ela apenas responde baseado em probabilidades. Por exemplo, o cachorro corre atrás da... É bem provável que ele corra atrás da bola do que do sofá, né? Então, a palavra bola deve ter 95% de probabilidade de ser a palavra escolhida na sequência. Então, a IA ela sempre adivinha a próxima palavra baseado numa probabilidade. Então, ele tem um conjunto de palavras possíveis. Ele faz um ranqueamento de possibilidades. E, obviamente, a IA trabalha com estatística. Ela calcula a probabilidade baseada em padrões aprendidos, gerando respostas coerentes sem realmente compreender o conteúdo. Então, é importante entender isso, né? O que é um token também? Um token não é uma palavra, é um pedaço de palavra. Aí ela transforma as frases em tokens, que são palavras simplificadas, e usa bilhões de parâmetros, que são conexões neurais artificiais para calcular respostas, né? Então é importante entender essa nomenclatura, essas nomenclaturas, mas entender que a gente não precisa entender 100% como funciona o motor de um carro para poder dirigir. Então, na verdade, isso tudo é conteúdo para as pessoas que querem programar, trabalhar com a parte mais de criação de modelos de redes neurais, do que para o usuário comum, para o professor, para o educador, para o estudante. Bem claro que a IA não pensa, não sente, não tem consciência. Então, na verdade, tem que tomar cuidado, porque a IA pode dar resposta bastante absurda, né? Então, embora os algoritmos sejam impressionantes, eles processam grande quantidade de dados, identificam padrões e retornam probabilidades. Esse processo matemático é estatístico, né? É não intuitivo e, ao mesmo tempo, a gente que dá sentido para esses resultados. O GPT, por exemplo, pode errar ou gerar informações incorretas, enviesadas ou desatualizadas. E aí eu digo bem claro, a IA é tão boa quanto os dados usados em seu treinamento. A verdadeira inteligência continua sendo nossa. A IA é apenas uma ferramenta poderosa que deve ser usada com consciência, ética e intencionalidade. Então fica aí esse recado. Como é que a gente faz uso ético e responsável da IA? A IA ela pode ser a melhor ou a pior coisa que acontecerá à humanidade. Depende de como será desenvolvida, regulamentada e utilizada. Essa é uma frase dita pelo grande físico Dr. Stephen Hawking. Alguns pensadores, como Nick Bostrom, Kai-Fu Lee, Daniel Susskind e Mustafa Suleyman, alertam para a necessidade de governança responsável. Então está aí uma preocupação para educadores e para estudantes saber usar com inteligência, né? Estamos numa fase inicial da IA, e aí nos próximos anos teremos aí a IA geral, aquela IA mais robusta, né?
E isso tudo traz uma série de preocupações com a questão da justiça, da inclusão, com a responsabilidade e com a transparência. Então, fica aí o nosso recado em relação a essa preocupação dos especialistas. É importante ler os livros que esses especialistas trazem, porque eles fazem reflexões bastante interessantes. Um exemplo é o livro A Próxima Onda, de Mustafa Suleyman, que traz ali tanto aspectos positivos e potenciais da IA, quanto aspectos negativos e problemas que podem advir de sua utilização. Principais aprendizados: a IA já está presente no nosso cotidiano. As ferramentas educacionais personalizadas ampliam possibilidades. Vieses e desigualdades exigem atenção. E a inteligência humana permanece insubstituível. Essa aí é o recado que nós damos para vocês. Vamos agora responder algumas dúvidas e perguntas que vocês enviaram para nós aí por meio dos aplicativos disponibilizados. Nessa parte da apresentação, vamos falar um pouquinho de algumas aplicações práticas da IA na educação. Tudo começa ali em 1950, quando o Skinner, o psicólogo, nascido em 1904, ele sonhava com máquinas que automatizariam o ensino, transformando professores em coordenadores do aprendizado autônomo. Essas ideias eram ousadas para a época e os dispositivos eram muito complexos, o que acabou gerando custos elevados e muita resistência institucional. Naquela época, então, essa era a ideia da personalização do aprendizado. Cada aluno no seu próprio ritmo. Não deu certo. E aí a pergunta é, será que vai dar certo agora? São questões que a gente precisa debater. Como é que a IA pode entrar na sala de aula? Vou dar um primeiro exemplo. O professor propõe, vamos criar um gráfico. Espaço é igual a 2 mais 2t. Vamos supor que seja isso. Como é que a gente entende o significado físico dessa expressão? E a IA pode ajudar, né? A gente pode colocar essa expressão ali na IA, ela vai gerar um gráfico. Um gráfico, obviamente, é uma equação de primeiro grau, é um gráfico que relaciona distância percorrida com o tempo. Também podemos pedir para que a IA possa fazer explicação e trazer exemplos de aplicações reais desse tipo de gráfico. Qual a vantagem? Em segundos o gráfico é gerado, tem-se explicação sobre o movimento retilíneo uniforme, velocidade constante e posição inicial. A ideia é que o professor possa validar, discutir e aprofundar. Ou seja, a IA ela vai apoiar, mas não vai substituir o pensamento crítico dos estudantes e do professor. Algumas IAs, como o Google Gemini, elas são multimodais. Então significa que ela combina texto, imagem, vídeo e áudio. É ideal para a gente elaborar plano de aula, gerar exercício e criar explicações visuais. Então o link é gemini.google.com. A gente tem também a Microsoft Copilot, que foi integrada ao Office 365. Ela escreve no Word, analisa Excel, cria apresentações no PowerPoint, resume reuniões no Teams e ainda contribui para a programação do Google Colab. Algumas IA chinesas, como DeepSeek, a Queen e a Hunyuan, da Tencent, eles produzem vídeos realistas, produzem uma série de agentes. Inclusive, ali poderia incluir também a Manus AI. A Grok, da Elon Musk, ela aprende em tempo real, com fluxo de rede, e oferece uma visão atualizada e provocativa dos acontecimentos globais. Significa que muitas vezes ela não está sujeita a alguns padrões e restrições que são trazidas nas outras IAs. Tem que ser usada com muita moderação e cuidado. Da teoria à prática. Bom, a gente pode usar a IA para reconhecimento visual, a gente chama isso de visão computacional. Eu posso apontar a câmera do meu celular para um problema no livro, a IA vai reconhecer aquela informação, vai interpretar o texto e a imagem e vai propor soluções. Então é uma forma interessante de você lidar com problemas de matemática, cálculo, física, que tem ilustração. Alguns cálculos avançados vão exigir um IA especializado em matemática. Aí a gente vai falar da Wolfram. A Wolfram é um IA que já existe há mais de 20 anos, só que não estava, obviamente, integrada com o modelo LLM, que é Grande Modelo de Linguagem. Agora o Wolfram está lá como um GPT da própria ChatGPT, e você pode ali resolver questões de equações complexas, integrais, sempre mostrando o passo a passo da solução.
Alguns aplicativos que nós apresentamos no módulo 2 do nosso curso têm relação com resumo de vídeo. Por exemplo, é muito interessante você poder pegar um vídeo de 2 horas, fazer um resumo, sempre no mesmo padrão. Então, nós criamos o GPT Resume AI, que vocês podem usar, encontrar no nosso aplicativo, no nosso e-book. Mas você precisa copiar o código de incorporação, né? E além de criar sempre um resumo no mesmo modelo, ele vai trazer 3 perguntas de verificação do aprendizado. Outro é o meu PDF Master, né? Então você vai lá, coloca um PDF e ele vai fazer um resumo bem detalhado desse PDF, de maneira que você não vai perder nenhum conteúdo no resumo. Temos também a ferramenta Notebook LM, que para mim é a melhor ferramenta educacional que existe da Google, que você pode ali fazer o upload de vídeo de internet, site, PDF, TXT. Você sobe, faz o upload dessas informações e você tem um IA personalizada para aquele tipo de conteúdo, para você criar resumo, fazer mapa conceitual, fazer perguntas e respostas. Tem IAs voltada para fazer slides, né? Um exemplo é essa apresentação que foi feita no Gama App, né? Ou seja, eu entrei ali com texto TXT, todos esses textos, todos sem nenhuma exceção, todas essas imagens foram feitas automaticamente em questão de segundos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a arte do prompt, né? Aprendendo a perguntar bem, né? Primeira coisa, quando você vai interagir com a IA, seja ela qual for o modelo, qual for o tipo de IA, você tem que ser claro e específico. Então, por exemplo, crie um resumo sobre feedback em gestão participativa dividido em 4 partes com 70 linhas cada. Então, veja que tem bastante instrução. Definir o contexto. Você é um especialista em IA educacional. Explica o movimento retilíneo uniforme para alunos do ensino médio. Estruturar em etapas. Divida a resposta em sessões. Aguarde minha confirmação com C antes de continuar. Significa que você pode ter respostas melhores ao dividir o processo. Quanto mais claro e detalhado for o prompt, mais precisa é a resposta. O futuro está na arte de perguntar bem. Então vejam bem que essa é a ideia da engenharia de prompt. Tutoria inteligente e personalização. O GPT Tutor, né, seu professor particular, é o seguinte: o professor pode colocar suas apostilas, seus livros favoritos ou resumos em PDF e criar ali tutores ou GPTs especializados para que o aluno tenha 24/7 uma possibilidade de tirar dúvidas com esse GPT. Isso já é possível ser feito agora, basta você ter uma conta personalizada e a ChatGPT versão Plus, você pode fazer isso, ou você pode fazer isso também no Google da Notebook LM. Então você pode dar um link para o aluno e ele vai ter ali um tutor para a disciplina, seja ela qual for. Pode ser algo interessante para quando o aluno está estudando, final de semana, né? Principalmente cursos subsequentes noturnos, ProEja, onde o aluno trabalha o dia inteiro e muitas vezes ele perde alguma aula e ele pode usar esses tutores para preencher algumas lacunas de conhecimento. Desafios éticos, eu já falei anteriormente, que são o viés algoritmo, a dependência cognitiva e a desigualdade digital. Lembrando sempre que a IA reflete os dados que recebe. Então, quando a gente fala lixo entra, lixo sai, significa que se a IA foi treinada com dados enviesados, as respostas terão problemas. Por isso que a IA também comete alucinação. Então, você nunca pode confiar cegamente nas respostas trazidas. É preciso sempre um olhar humano, atento e sensível do ser humano, ali a consciência crítica, para evitar que a IA possa promover aí racismo estrutural, possa provocar também etarismo, possa ser homofóbica, possa ser xenofóbica, etc. e tal. O futuro que escolhemos construir. Colaboração homem-máquina, ou seja, os professores podem personalizar o ensino, os engenheiros podem otimizar o uso da energia, os médicos podem diagnosticar com precisão e os gestores podem planejar com mais assertividade. A dimensão ética, né? A tecnologia amplifica escolhas humanas, pode manipular ou libertar, dominar ou ensinar. O futuro da IA depende da inteligência moral da humanidade. A IA é o espelho da sociedade que a cria, né? Cabe a nós, educadores e aprendizes, guiá-la com coragem, ética e esperança. A inteligência mais importante não é artificial, é humana, né? Eu sempre falo que a inteligência artificial não é boa nem má. Todos nós somos adultos e sabemos que a energia elétrica ela é perigosa se for mal utilizada. Se bem utilizada, ela é o sonho de milhões de pessoas que viveram antes de nós e que não tinham essa facilidade que temos hoje. Então,
faço o mesmo exercício. A inteligência artificial é uma ferramenta que nós podemos usar para o bem e para o mal. Não cabe negar sua existência, né? Assim como não cabe negar a existência da energia elétrica, da energia nuclear, negar a existência, por exemplo, da informática, do computador, que isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Você pode viver sem internet, pode viver sem computador, pode sim, mas se você trabalha com educação, você provavelmente vai perder acesso a uma formação continuada que é possível se você usar a internet com desenvoltura. Eu mesmo aprendo muito com vídeos do YouTube, com muitos webinars. Hoje fazemos muito webconferências e estamos muito mais próximos, conectados com pessoas especialistas de várias áreas. Para isso tudo precisa estar conectado e participando desse mundo digital. Bom, nosso curso ele tem 3 módulos, né? No módulo 3 a gente trabalha um pouco sobre implicações éticas da inteligência artificial na educação, né? Então vamos ver um pouquinho sobre como a gente pode lidar com esse assunto. Bom, a IA hoje ela é capaz de decidir, de criar, de influenciar, e isso afeta a forma como a gente trabalha, como a gente aprende e como a gente se relaciona. Junto com esse fascínio, né, tem algumas dúvidas inquietantes sobre a responsabilidade e justiça. Primeiro, de quem é a autoria de uma obra realizada com a ajuda da IA? Quem é que responde por um erro cometido por um algoritmo? A inteligência artificial pode ser verdadeiramente justa? São questões que devem preocupar educadores, estudantes, advogados, médicos. O paradoxo da autoria digital. Por exemplo, na capa do módulo 3 tem uma imagem, que é uma imagem produzida por IA, mas é uma imagem que é realizada a partir de um quadro pintado por uma pessoa. Nesse caso, quem deve assinar essa obra? A IA que executou o processo ou o artista que forneceu a referência criativa? Essa questão ela toca naquilo que chamamos de autoria, originalidade e responsabilidade moral. Universidades, governos e empresas estão formulando códigos de ética e conduta para orientar o uso da IA. Então, no próprio IFSC, a gente ainda está num processo de criação do plano de governança ou política de governança de IA, para que os estudantes possam fazer seus trabalhos com segurança e com orientação, né? É importante identificar essa questão ética, reconhecer dilemas morais envolvidos na colaboração homem-máquina, analisar precedentes, né, estudando casos reais e implicações legais e sociais, e desenvolver framework, ou seja, criar estruturas éticas adaptáveis ao contexto tecnológico ou mesmo mostrar para as pessoas como a IA deve ser utilizada. Na China, existe uma liderança em IA, principalmente em questões de controle. Na China, eles têm, há mais de uma década, eles trabalham com visão computacional. Então, quando a pessoa chega no metrô, já tem o reconhecimento facial há muitos anos. E se essas pessoas cometem algum deslize, alguma infração, no sentido de atravessar no sinal vermelho ou atravessar fora da faixa, essas pessoas elas são sujeitas a um crédito social, que pode prejudicar, inclusive, a situação de pedir um empréstimo no banco ou aumentar o seu grau de risco. Então, a China ela tem um plano ambicioso de se tornar o líder mundial até 2030 na área de IA. E um exemplo é o carro autônomo, que já estão aí circulando pelas metrópoles chinesas, né? E aí a pergunta é, quem está no controle? Caso aconteça um acidente, quem é o responsável? Então não é só na China, nos Estados Unidos também já tem o uso do carro autônomo, que já faz entregas, que já tem táxi autônomo em algumas cidades, e tudo isso está sujeito a erros, né? Sempre tem a probabilidade de dar algum erro, uma perda de sinal, ou mesmo de entrar algum objeto, algum animal, alguma pessoa na frente do carro, e isso levar a um acidente. Então é importante entender, né, como isso pode, quais são as consequências que essa automação sem controle pode levar. Bom, a ética ela não é um detalhe técnico, ela é um princípio estruturante que define limites éticos, né, para o progresso da IA. A IA sem uma ética é como um navio sem bússola, né, pode até ser veloz, mas não sabe para onde vai. Nós temos o risco da vigilância excessiva, o monitoramento constante sem limites claros. Esse é o exemplo da educação na China, onde as crianças colocam uma tiara na cabeça e, de acordo com a cor, significa que ela está prestando atenção, está concentrada ou não no conteúdo. Então, tudo isso é um tipo de monitoramento constante.
A manipulação de opiniões, os algoritmos eles moldam percepções e comportamento, lembrando que os algoritmos de Instagram, Facebook e outras redes sociais, eles são feitos para maximizar a atenção e muitas vezes criam bolhas, né? E que, obviamente, contribuem para a polarização e para a criação de visões políticas enviesadas. Desigualdade digital. O acesso desigual às tecnologias e seu benefício pode ser um problema ético a ser resolvido. Por isso que esse módulo, né, ele traz um pouquinho algumas reflexões sobre as implicações éticas na IA. Dilemas da autoria e colaboração híbrida, né? A gente entende que a autoria no passado era sinônimo de identidade. O autor dominava a técnica e deixava sua marca subjetiva. No futuro, a autoria é um processo coletivo de construção do conhecimento. Então vejam que antigamente uma pessoa ela dominava a área de engenharia ou de refrigeração, ela poderia escrever um livro, ela era referência no mundo daquele livro, mas hoje tem milhares e milhares de conteúdo de refrigeração na internet e tudo que é produzido, né, pela IA é uma soma de tudo isso. Então, dificilmente alguém hoje vai ter uma produção totalmente inédita, né, de algum assunto da humanidade, até porque tudo que nós aprendemos com alguém ou a partir ou através de alguém, né? Raramente vai ter uma pessoa que consegue desenvolver conhecimentos de refrigeração isolado num laboratório sem ter acesso aos conhecimentos anteriores. Então, a IA também passa por esse processo. A União Europeia está desenvolvendo, tem uma lei já sobre IA, com regras de transparência, direitos autorais e responsabilidades. Nos Estados Unidos, o modelo é de autorregulação, confiando na iniciativa das empresas, mas já está tendo algumas dificuldades. E a China, uma abordagem centralizada com forte controle estatal. Apesar das diferenças, há um ponto em comum, o reconhecimento de que a IA precisa de supervisão humana. Nenhum sistema pode operar sem um referencial moral, ainda exclusividade da consciência humana. Vigilância digital e capitalismo de dados, né? Quem controla esses dados? E o mais importante, quem é controlado por eles? Né? Isso é interessante. Cada clique, cada curtida, cada pesquisa na internet é processada por sistemas que aprendem com nossos comportamentos. Esses sistemas são programados para prever o que queremos, antecipar o que desejamos e até moldar o que pensamos. Por isso a gente tem as bolhas de informação. Algoritmos mostram apenas conteúdo que confirma crenças existentes, isolando grupos e distorcendo a realidade. Capitalismo de vigilância, comportamento humano transformado em produto. Corporações lucro com a predição de ações futuras. Controle social invisível, reconhecimento facial e sistema de pontuação de comportamento tornando-se realidade como o crédito social na China. É importante entender que quando as pessoas se acostumam a ser observadas o tempo todo, a liberdade deixa de ser um valor percebido. E sem liberdade não há ética, apenas obediência. Né? É meio parecido com 1984, onde a gente é observado o tempo todo. O papel do educador na era da IA. Nós entendemos que o educador ele tem um lugar estratégico, mais do que usar e ensinar a usar as ferramentas, a missão é ensinar a pensar eticamente sobre elas. Isso significa formar cidadãos capazes de discernir entre o útil, o perigoso, o que é eficiente e o que é justo. Devemos questionar o processo. Como é que essa resposta foi construída? Que tipo de base de dados alimentou a IA? Investigar a verdade. Há indício de viés ou erro conceitual? Transformar esse uso em aprendizado ético. Desenvolver consciência digital, pensamento crítico, empatia e responsabilidade coletiva. Em um mundo repleto de informações geradas por algoritmos, o professor se torna o guardião da consciência crítica. A formação ética não pode ser tema periférico, deve estar presente em cada decisão pedagógica e projeto de pesquisa. Ensinar é um ato de resistência, né? Resistência à pressa, à superficialidade e à indiferença. Enquanto o algoritmo busca eficiência, o educador busca sentido. E como nós pensaremos juntos com ela, né? Criadores da inteligência coletiva, garantir que o conhecimento produzido pelas máquinas seja usado para ampliar a humanidade, não para reduzi-la. Valores que inspiram. Se o algoritmo for construído com egoísmo, refletirá ganância. Se for guiado por empatia, refletirá amor. Educar para reflexão. A sabedoria não está em saber tudo, mas em perguntar o essencial. Então vejo que somente um humano pode ensinar o que é ser humano, né? E é isso, né? Assim terminamos nossa apresentação. Hoje estamos aqui no Dia do Professor e queremos desejar aí uma linda noite, um lindo dia e que todos possam ter cada vez mais consciência da importância do papel da educação para a transformação da vida das pessoas. Assim como minha vida foi transformada pela educação, milhares e milhões de outras vidas também são, e isso tudo deve ser objeto de reverência e de respeito.
Parabéns a todos os professores e educadores e que vocês sejam lembrados pelos seus estudantes daqui 20 anos. Fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima.